Você acha que ela para de pensar em você quando você não está por perto? Errado. A verdade é que a sua ausência costuma ser mais barulhenta que a sua presença. Porque nesses momentos de silêncio, quando você não está por perto para tranquilizá-la, é quando a mente dela faz o que foi criada para fazer: questionar, comparar e imaginar. E o que ela sente nesse espaço pode fazê-la desejar você ainda mais, ou fazê-la perceber que não precisa de você de jeito nenhum. A maioria dos homens pensa que as mulheres só prestam atenção quando estão fisicamente presentes, quando estão conversando, rindo ou passando tempo juntas. Mas aqui está a verdade incômoda. Os momentos em que você não está por perto são tão poderosos quanto, se não mais, porque a ausência não cria silêncio, ela cria imaginação. E a imaginação é perigosa. Ela preenche as lacunas com suposições, memórias e emoções que você pode ou não controlar. Pense nisso. Quando uma mulher não tem notícias suas, ela não fica parada. Sua mente percorre todas as possibilidades. Ele está ocupado? Está perdendo o interesse? Ou é o tipo de homem confiante o suficiente para não correr atrás? Esses pequenos pensamentos moldam o que ela sente por você muito mais do que as palavras que você diz na presença dela. É por isso que alguns homens se sabotam acidentalmente. Eles acham que a atenção constante a mantém segura, mas, na realidade, faz com que ela os considere garantidos. Por outro lado, para os homens que sabem como lidar com a ausência, o silêncio deles se torna mais alto do que as palavras. Em vez de desaparecerem de seus pensamentos, eles se tornam a obsessão da qual sua mente não consegue se livrar. Neste vídeo, vamos explicar exatamente o que uma mulher realmente sente quando você não está por perto e como você pode usar esse espaço para aprofundar a atração dela em vez de matá-la. 1. A mudança na atenção dela. Quando você não está por perto, algo sutil, mas poderoso, acontece na mente de uma mulher. Sua atenção muda. A maioria dos homens presume que, se não estiver fisicamente presente, simplesmente não existe na cabeça dela. Mas isso é um erro. Na realidade, a ausência força o cérebro dela a procurar por você nos espaços onde você deveria estar. É como quando você ouve uma música, mas não chega ao refrão. Você fica repetindo a música na mente, tentando completá-la. Eis o que realmente acontece. Quando você se ausenta, o cérebro dela começa a preencher as lacunas com memória e imaginação. Ela repete coisas que você disse, a maneira como você olhou para ela ou a vibração que você carregava na última interação. É assim que a atração funciona. Ela nem sempre se alimenta da presença, mas sim do mistério, da incerteza e da curiosidade. Mas aqui está o problema. Se você é o tipo de homem que a sobrecarrega com mensagens constantes, ligações constantes, presença constante, então, quando você se afasta, a mente dela não está procurando por você. Em vez disso, ela sente alívio, como se finalmente tivesse espaço para respirar. Isso é a morte da atração. Por outro lado, quando você equilibra a presença com a ausência, quando deixa espaço para a mente dela divagar, você cria um vácuo mental. E a natureza odeia o vácuo. Ela começará a se fazer perguntas que não consegue responder. O que ele está fazendo agora? Por que ele ainda não entrou em contato? Ele está com outra pessoa? Ou ele é simplesmente tão confiante assim? Cada um desses pensamentos a puxa para mais perto de você, sem que você levante um dedo. É por isso que a ausência não é fraqueza, é vantagem. Quando você entende como a atenção dela muda na sua ausência, você para de perseguir e começa a deixá-la perseguir as perguntas sem resposta que você deixa para trás. 2. A ascensão da curiosidade e da comparação. A ausência não apenas desvia a atenção dela, como a aguça.
No momento em que você não está por perto, a curiosidade começa a crescer como uma semente na mente dela. Ela começa a fazer perguntas que normalmente não faria se você estivesse sempre disponível. O que ele está fazendo agora? Por que ele não mandou mensagem? Com quem ele está? Essas pequenas perguntas se acumulam e logo se tornam um ciclo do qual ela não consegue escapar. Mas a curiosidade nunca viaja sozinha. Ela arrasta a comparação junto. Ela começa a te comparar com todos os outros homens que conhece, relacionamentos passados, amigos ou até mesmo com o cara que enche o telefone dela e com quem ela não se importa. E aqui está a reviravolta. Se você souber como lidar com a ausência corretamente, ela sempre achará esses outros homens carentes. Por quê? Porque o mistério é mais poderoso do que a previsibilidade. Pense assim: imagine dois homens mandando mensagens para ela. Um manda mensagens previsíveis de bom dia todos os dias. Ela sabe exatamente o que ele vai dizer antes mesmo de abrir a mensagem. O outro, ele fica em silêncio por 1 ou 2 dias. Depois solta uma frase divertida que desperta a imaginação dela. Em torno de quem você acha que a mente dela vai orbitar? Não aquele que ela consegue prever, mas aquele que a mantém na dúvida. Essa é a armadilha em que a maioria dos homens cai. Eles acreditam que a segurança constante os mantém seguros na mente dela. Mas a segurança é inimiga da curiosidade. Não deixa nada para ela se perguntar, nada para comparar, nada para sentir falta. A verdade é simples. Quando você desaparece o suficiente, você se torna o padrão pelo qual todos os outros homens são medidos. E na maioria das vezes, eles falham no teste. É assim que a ausência constrói poder silenciosamente. 3. A montanha-russa emocional. Quando você está ausente, as emoções dela não param. Elas oscilam como um pêndulo, oscilando entre desejo, saudade e insegurança. É uma tempestade que ela não admite a ninguém, mas por dentro é um caos. No início, há o desejo. A mente tem um jeito de ampliar o que não pode ter. No momento em que você não está prontamente disponível, a atração dela por você não desaparece. Ela aumenta. As pequenas coisas que ela ignorava quando você estava por perto agora voltam com tudo. O jeito como você se comporta, o jeito como você fala, o jeito como você a faz sentir quando está presente. O desejo cresce no silêncio, não na presença constante. Então vem a saudade. É aí que a ausência começa a doer. Ela repassa memórias, quase como reprises do seu programa favorito. O tom da sua voz, o momento em que você a fez rir, até mesmo a energia que você traz ao entrar em um ambiente. De repente, essas coisas ganham um peso ainda maior. Saudade não é fraqueza, é a prova de que sua ausência tem poder. Mas com a saudade, a insegurança se instala. Perguntas surgem por entre as frestas. Ele sente minha falta como eu sinto a dele? Ele está falando com outra pessoa? Estou perdendo meu lugar no mundo dele? Essa é a montanha-russa emocional. Ela oscila entre te querer muito, questionar seu próprio valor e imaginar outra pessoa tomando o lugar dela. E esse ciclo se repete até o seu retorno, seja em uma mensagem, uma presença ou até mesmo um lembrete sutil de que você ainda existe na órbita dela. Quanto mais ela passa por essa montanha-russa, mais profundamente sua ausência se aprofunda na psicologia dela. Não se trata de manipulação. Trata-se de entender que o espaço cria intensidade, e intensidade é o que a mantém presa. 4. O poder da escassez na atração. A natureza humana é simples em uma verdade brutal. Valorizamos o que nem sempre está ao nosso alcance. Quando algo é fácil demais de conseguir, perde o brilho. E a mesma psicologia se aplica aos relacionamentos. Se você estiver disponível a cada hora, a cada minuto, sempre há uma ligação de distância, você remove o mistério. Você remove a perseguição. Você remove exatamente aquilo que faz o desejo dela arder mais forte, a escassez.
Escassez não significa ignorá-la ou fazer brincadeiras infantis. É uma questão de equilíbrio. Quando seu tempo, atenção e presença não são ilimitados, eles ganham valor instantaneamente. Pense nisso. Ouro não é precioso porque está em toda parte. É precioso porque é raro. Sua presença funciona da mesma forma. Quando ela sabe que não pode prever cada movimento seu, quando ela sente que sua vida se estende além dela, sua mente começa a colocá-lo em um pedestal mais alto. De repente, suas respostas significam mais. Seus convites têm mais peso. Sua presença parece uma recompensa, não uma expectativa. É nessa mudança que a atração se aprofunda silenciosamente. É também onde o respeito cresce. Disponibilidade constante sinaliza desespero. Disponibilidade limitada sinaliza propósito, independência e força. Mulheres não se sentem atraídas por homens que orbitam em torno de todos os seus caprichos. Elas se sentem atraídas por homens que estão enraizados em seu próprio mundo e que seletivamente a deixam entrar nele. O paradoxo é claro. Quanto menos você se torna infinitamente disponível, mais ela anseia pela sua presença. A escassez a mantém em dúvida, a mantém valorizando e a faz lembrar que você não é apenas mais uma opção. Você é aquele que ela não quer perder. 5. O perigo da ausência excessiva. A ausência é uma arma, mas como toda arma, ela tem dois lados. Usada com precisão, aguça o desejo dela. Usada descuidadamente, o mata. Distância demais não a torna mais impulsiva, a faz seguir em frente. Essa é a realidade brutal que a maioria dos homens esquece quando experimenta pela primeira vez o poder da escassez. Eis o porquê. Nos estágios iniciais da atração, as emoções dela são instáveis. Ela é curiosa, está envolvida, está testando. Se a sua ausência se estende demais, essa curiosidade se esgota e é substituída por algo mais frio. Desapego. Em vez de sentir sua falta, ela começa a preencher o silêncio com distrações. Outras pessoas. Ou, pior, outros homens. Sua ausência se torna a prova de que você não está falando sério, não está interessado ou não vale a pena esperar por você. As mulheres anseiam por equilíbrio. Elas querem sentir sua presença o suficiente para ancorar suas emoções, mas também querem a imprevisibilidade que mantém suas mentes presas. Presença demais torna você comum, mas ausência demais torna você irrelevante. Pense desta forma: o fogo precisa de oxigênio e combustível. Sem oxigênio, a chama se apaga. Mas com apenas oxigênio e sem combustível, ela se apaga do mesmo jeito. Sua presença é o combustível, sua ausência é o oxigênio. A arte é saber quando recuar e quando intervir. Domine esse equilíbrio e você criará uma dinâmica em que ela nunca se sentirá negligenciada, mas também nunca se sentirá em total controle. Se errar, a ausência, que antes era sua maior vantagem, se tornará o próprio motivo pelo qual ela se desliga para sempre. As mulheres não sentem sua falta só porque você existe. Elas sentem falta da versão de você que causou impacto. Se você era chato quando estava por perto, sua ausência não vai doer. Se você era esquecível, ela não vai ficar acordada à noite relembrando sua presença. A ausência só tem poder se a sua presença tiver peso. É aí que muitos homens falham. Eles acham que desaparecer cria desejo, quando, na realidade, nunca deram a ela nada que valesse a pena desejar. E é aqui que vou criticar os homens por um momento. Pare de confundir fraqueza com gentileza ou desespero com lealdade. Pare de achar que ficar perto dela 24 horas por dia, 7 dias por semana, fará com que ela te ame. Não vai. Mas também não caia no outro extremo, onde você desaparece por dias e espera que ela te persiga como um cachorrinho perdido. Ambas as abordagens cheiram a insegurança. A verdade é o equilíbrio. Um homem com propósito.
Um homem que ela respeita. Um homem que sabe quando se aproximar e quando recuar. Agora eu quero ouvir de você. Você já se afastou de uma mulher e viu a atração dela aumentar? Ou cometeu o erro de desaparecer tanto que ela começou a se esquecer de você? Deixe sua experiência nos comentários. Estarei lendo e posso até responder pessoalmente. Hoje falamos sobre ausência, mas e a presença? No próximo vídeo, revelarei os erros ocultos que os homens cometem quando estão com uma mulher, que silenciosamente matam a atração mais rápido do que qualquer ausência jamais conseguiria. Você não vai querer perder.